Vamos conversar sobre isso com o advogado criminalista Gustavo Badaró. Doutor Gustavo, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu queria saber sobre os desdobramentos dessa investigação. O Bolsonaro, depois, primeiro a gente falou que ele seria testemunha, na condição de testemunha, depois já como na condição de investigado. A versão dele convence o doutor Gustavo? Bom dia, Luciana. Bem, a versão do Bolsonaro é que ele só soube dos fatos depois, portanto, ele nega que teria envolvimento com o fato de se tentar ingressar no país com as joias sem declará-las à Receita Federal, né, e que somente depois, pelo menos pelo que eu vi, ele tentou intervir para evitar que essas joias ficassem apreendidas, fossem a um leilão pela Receita Federal, que seria, segundo ele, um escândalo diplomático. Imagino porque o país que doou as joias veria que essas joias acabaram sendo leiloadas. Do ponto de vista penal, em tese, poderia se cogitar de um crime de peculato, que é quando um funcionário público se apropria de bem, dinheiro ou valor, no caso bem, as joias, de que ele tenha posse, ou ele dá a elas um destino diverso do que seria o destino público. É claro que para isso terá que ser analisado alguns aspectos, terão que ser analisados alguns aspectos fáticos sobre a doação dessas joias. Mas o ponto que me parece relevante é que há uma legislação brasileira que disciplina o destino dos documentos doados aos presidentes da República nestas cerimônias de trocas de presentes. E se dava uma interpretação bastante ampla para que os presentes em gerais fossem tratados da mesma maneira que essa legislação que disciplina a troca de documentos de interesse histórico. Mas desde 2016, o Tribunal de Contas da União tem um acórdão no qual ele trata especificamente das doações de bens de valores e somente admite a incorporação pessoal daqueles bens de natureza personalíssimas, como medalhas, roupas, gravata e questões de menor valor ou bens de consumo imediato, por exemplo, um vinho ou algo do gênero. Então, me parece sem dúvida que estas joias estão fora desse conceito de bens personalíssimos e que podem ser incorporados ao patrimônio privado. O doutor Gustavo, eu passo a semana inteira entrevistando aqui parlamentares da oposição, parlamentares do governo sobre esse assunto. Entre os parlamentares da oposição, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, existe uma justificativa constante de que a legislação não é muito clara e aí eles trazem sempre, inclusive, os presentes dados ao presidente Lula, na época, no primeiro e segundo mandato, e a ex-presidente Dilma Rousseff, que também tiveram que devolver. E aí a gente sempre explica para o nosso telespectador que a gente tem uma legislação do governo Collor, que não era muito clara, depois uma de Fernando Henrique, e em 2016 o TCU tem esse entendimento que diz sobre os presentes personalíssimos. E aí o presidente Lula, né, na época ex-presidente, devolve os presentes dele, a ex-presidente Dilma Rousseff também. Eu faço essa introdução aqui para perguntar ao senhor, essa justificativa de que a legislação não é clara para o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já após esse entendimento do TCU, ela pode ser usada? Veja, não me parece uma justificativa plausível caso se conclua que estarão caracterizados todos os elementos necessários para a configuração de um crime. Primeiro, há um princípio do direito que ninguém pode se escusar de cumprir uma lei alegando desconhecê-la, o que seria ainda mais grave no caso de um ex-presidente da República. Segundo, é que eventuais erros do passado não justificam continuar errando no futuro depois que se sabe que aquilo é equivocado. E o terceiro aspecto que me parece fundamental é que o acórdão do TCU é de 2016. Antes do início do governo do presidente Bolsonaro. Então, poderia-se até alegar uma dúvida de interpretação antes de 2016.
Mas depois desta data e desse acórdão do TCU, que trata especificamente de presentes doados a presidentes da República, no caso, tratava-se dos presentes doados ao ex-presidente e atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não me parece que uma alegação do tipo, olha, eu fiz isso porque eu não sabia que isso era errado, porque a legislação era clara, seja uma justificativa plausível e razoável. O que não elimina a necessidade de que os ex-presidentes também cumpram aquela legislação, eventualmente devolvendo bens que incorporaram como personalíssimos e que não deveriam tê-lo feito. Mas isso não é justificativa para apagar o erro do presente. Doutor Gustavo, a devolução de pronto dos presentes por parte da defesa ou por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já devolveu todos os presentes que nós temos conhecimento até agora. Isso ameniza a situação dele, juridicamente falando? Sim, do ponto de vista jurídico, isto se ficar comprovado que houve o desvio num primeiro momento, isto não elimina a prática do crime de peculato. Seria como o fato de alguém furtar alguma coisa e depois falar, mas eu devolvi a coisa que eu furtei ao verdadeiro dono. O crime de furto estará consumado. O que existe na legislação penal é uma figura do chamado arrependimento posterior, que se a pessoa repara o dano que o crime por ela praticado causou, quando ela vier a ser condenada, ela poderá ter uma redução da pena de 1/3 até 2/3 da pena. Então, sim, diminui a responsabilidade, diminui a necessidade de reparação do dano, mas não elimina eventual crime, caso se conclua que ele foi cometido. Agora, doutora, a gente teve aí o depoimento na Polícia Federal na última quarta-feira e esse depoimento foram 10 pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de investigado, mas outras 9 pessoas que nós não tivemos conhecimento de todas elas. Para citar uma, o ajudante de ordens Mauro Cid, ele que enviou pessoas para tentar liberar aquele conjunto de joias, o mais caro, de 16 milhões, que seria destinado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que estava preso na Receita Federal. Esses depoimentos foram feitos todos em um mesmo momento, então é para evitar que houvesse aí uma combinação de versões. O que vai sair daí, nós ainda não sabemos, mas existe a possibilidade de uma outra pessoa ser condenada, por exemplo, o ex-presidente ser absolvido numa versão de que ele realmente não sabia de nada? O senhor acredita nessa hipótese? Bem, eu não tenho elementos para acreditar ou desacreditar nessa hipótese. Seria possível que as versões demonstrassem que efetivamente o presidente Jair Bolsonaro não teve nenhum conhecimento dos fatos, nem solicitou ao ex-ministro que representava a comitiva que ingressasse no país sem as joias, que só soube disso ao final do governo e que quando soube só procurou regularizar tudo isso de acordo com a lei. Se isso ficar aprovado, não me parece que ele teria responsabilidade, mas depende de como as provas transcorram. Seria muito difícil imaginar que no caso de algo envolvendo um presente que teria sido dado à primeira-dama, que esse presidente não chegasse às mãos da primeira-dama e que, diante disso, as pessoas envolvidas no transporte desse presente, em fazê-lo chegar até as mãos da primeira-dama, não acionariam o presidente da República, não comunicariam ao presidente da República desse fato, até para se eximirem de sua responsabilidade. Olha, eu trouxe aqui da Arábia Saudita um presente para Michele, mas olha, não pude entregá-lo porque ele ficou retido na Receita Federal. De acordo com o que normalmente acontece, é de se imaginar que, desde logo, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter sido, pelo menos, comunicado desse fato. Tem algumas versões que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao longo dessa divulgação pelo jornal Estado de São Paulo dos primeiros conjuntos de joias, né? E em determinado momento a defesa dele diz que a comissão que avalia o que é acervo presidencial, o que não é acervo presidencial, julgou que o conjunto, o que ele tem destinado a ele, um dos que ele tem destinado a ele, com o relógio, abotoaduras, que custa cerca de R$500 mil, julgou que esse presente era personalíssimo. E aí, nesse caso, é possível haver essa confusão dessa comissão também? Veja, acima do que a comissão entende, está o que determina o Tribunal de Contas da União. E prevalece, se houver divergência, a interpretação do Poder Judiciário sobre o Tribunal de Contas da União.
Nesse caso, o Tribunal de Contas da União, inclusive naquele acórdão que nós já citamos de 2016, criticava a interpretação que os órgãos internos do governo vinculados à presidência da República vinham dando exatamente a essa expressão, ao que seriam os bens de uso personalíssimo, como bens consumíveis ou roupas ou medalhas. Não me parece que um presente, principalmente por este valor, até para seguir os padrões que a própria Comissão de Ética impõe aos demais funcionários públicos, ministros e outras pessoas vinculadas ao Poder Executivo, possam ser considerados bens de uso personalíssimo. E esses bens deveriam, portanto, ser, pelo seu valor, por serem bens de luxo, incorporados ao patrimônio público. Um outro presidente, numa outra oportunidade, poderia usar esse relógio, essa abotoadura, numa cerimônia, recebendo chefe de estados estrangeiros, como, por exemplo, as joias da coroa de um país que seja uma monarquia não pertencem ao monarca do momento, pertencem à coroa. Então, esse me parece um exemplo que não é porque foi dado ao presidente ou destinado a vice-presidente, eles o usem enquanto estejam no mandato e depois incorporem à presidência da República para que os futuros mandatários também possam fazê-lo. Doutor Gustavo, duas últimas perguntas de ordem jurídica para a gente entender esse processo. Primeiro, queria saber do senhor se... O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele responde agora, ele está sendo investigado em alguns processos. E aí há muita confusão sobre inelegibilidade e aí sobre se ele pode ser preso ou inelegível ou ambos. Esse processo especificamente das joias pode culminar numa prisão do ex-presidente, mas não na inelegibilidade? Luciana, pode culminar nas duas coisas, mas em momentos diferentes, né? Pela legislação brasileira, a prisão, em regra, só acontece com o trânsito em julgado, salvo se haja uma necessidade de uma prisão preventiva, o que não me parece o caso. Os fatos são antigos, Exato. Não há risco de reiteração, porque ele não é mais presidente da República. A inelegibilidade, por sua vez, pode decorrer de consequências penais. Por exemplo, se a pessoa for condenada em segundo grau de jurisdição por órgão colegiado. Mas também pode acontecer, por exemplo, por condenações em ações não penais, como uma ação de improbidade administrativa ou mesmo pelo Tribunal de Contas da União. Então, é preciso separar as coisas. Não me parece que por esse fato especificamente, sob o ponto de vista penal, num momento próximo se possa cogitar de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele precisaria ser denunciado, obviamente ter toda a possibilidade de uma defesa ampla, ser condenado em primeiro grau, haver um recurso para o segundo grau, este recurso do ex-presidente ser improvido e ser mantida a condenação dele em segundo grau, para que daí, sob os reflexos desse processo penal, ele se tornasse inelegível. Pelo menos num curto espaço de tempo, pela normal tramitação dos processos na justiça brasileira, não parece que essa seja uma questão que possa ocorrer rapidamente. Até antes de eu ir para a última pergunta, só para trazer mais luz sobre essa visão, a gente estava falando do ex-presidente Donald Trump essa semana também, e Trump vai responder criminalmente, mas não pode culminar em inelegibilidade nos Estados Unidos. Mas aqui nós temos a lei da ficha limpa e aí funciona de forma diferente aqui para o Brasil. Exatamente. A lei da ficha limpa, ela tem várias hipóteses de inelegibilidade e uma dessas hipóteses é aquela que extrai da condenação penal consequências para a inelegibilidade. Então, a lei, que é uma lei eleitoral, que trata de quem pode ou não ser candidato, diz que uma das vedações para que alguém seja candidato é ela ter uma condenação em segundo grau de jurisdição por órgão colegiado. Então, se o Bolsonaro for denunciado, condenado, e esta condenação também for proclamada por um tribunal em segundo grau, aí sim é que ele se torna inelegível pelo reflexo penal. Podem, paralelamente, ocorrer outras ações judiciais de natureza não penal que o tornem inelegível antes ou depois disto. Agora, minha última pergunta se dá em relação ao tempo. Como é que a gente chega a esse processo? Quais são os próximos passos da investigação até o final, até terminar, doutor? Quanto tempo?
Essa é sempre uma pergunta difícil, porque depende das pautas do Poder Judiciário para onde for tramitar esse processo. Imaginando que o Bolsonaro venha a ser denunciado, e como a Justiça Penal trabalha com o local em que o crime teria se consumado, provavelmente ele seria denunciado, se eu for, perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Então, nós teríamos que ter a conclusão deste inquérito, o que não me parece que demande ainda muito tempo. Caso o Ministério Público Federal entenda que há crime, oferecimento de uma denúncia e um processo em primeiro grau, que eu diria que dificilmente estará concluído em menos de um ano, pelo que normalmente acontece, entre 1 ano e 2 anos, eu diria, e depois mais um prazo de julgamento de eventual recurso. Considerando que nada indica que, se vier a ser denunciado, haja motivos por esses fatos para a decretação de uma prisão preventiva e os processos de réu solto tramitam de uma maneira mais lenta do que os processos de réus presos cautelarmente, eu diria, pela minha experiência, pelo que normalmente acontece, até ter um julgamento em segundo grau, eu diria que normalmente isso não aconteceria em menos de 4 anos, que seria quando nós teríamos aí um horizonte próximo das novas candidaturas e uma eventual candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Perfeito! A gente conversou com o advogado criminalista Gustavo Badaró, que nos deu nesse final aí, inclusive, aí um bom panorama do que a gente está tratando e até os bastidores da política, doutor, porque a gente vê uma movimentação intensa dentro do próprio partido do ex-presidente, o PL, sobre um nome alternativo. É claro que eles nunca dizem que sim, mas a gente vê essa movimentação e tem a ver todo com não só esse prazo desse julgamento das joias, mas todos os outros inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, doutor Gustavo.